Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br e essa é a tricentésima vez que eu falo com vocês aqui, que a gente faz o nosso news toda sexta-feira. Imagina 300 episódios, que coisa que não imaginei que a gente fosse chegar tão longe junto com vocês. Não me canso de agradecer sempre a turma que participa das pautas comigo, o Antônio, o Gilberto, o Renato, o Sandro, o Davi. Muito obrigado a todos vocês que sempre mandam sugestões de pauta e especialmente a vocês que estão sempre com muito carinho acompanhando aqui toda sexta-feira o news, né? Esse resumo de notícias, esse bate-papo que depois a gente tem aqui nos comentários, né? Muito legal, agradeço de coração essa marca. E agora a gente vai para o 365, né? Fechar um ano inteiro de Dr. Apple News, imagina que legal. Então vamos lá, devagarinho a gente vai chegando lá. Bom, vamos começar então com as nossas notícias históricas, como sempre a gente faz. A gente tem no dia 14 de julho de 1995 o surgimento do MP3. Na verdade, o rebatizamento do MP3. O MP3 já tinha sido inventado pelos cientistas antes, né, com o formato .bit. Então eles pegaram a música que já era digital no formato WAV e transformavam em .bit, numa compactação muito maior. Quem sabe, quem entende de música sabe que o formato .wav é muito grande, né? É o que ocupa os CDs, por exemplo, e aí eles conseguiram transformar esse áudio do CD em .bit. Só que daí para poder comercializar, rebatizaram para MP3, e aí ficou tão famoso como ficou, começou aquelas trocas de música pelo computador, com Napster e etc. E o resto é história que a gente já sabe como mudou completamente a indústria fonográfica e mudou também completamente o nosso comportamento em termos de escutar música, né? De aproveitar uma obra, um álbum, uma música em si. Mudou completamente. Quem é músico sabe disso também, os impactos que isso teve aí na indústria e também no próprio jeito de tocar, né? Constante evolução, mas a gente vai ter que ir se adaptando completamente, né? Não é o mais forte que vence, né? É quem se adapta melhor. Enfim, começou tudo aqui em 1995 com a mudança de ponto .bit para ponto .mp3. Aí a gente tem em 2008, 11 de julho de 2008, a Apple começando a vender, já tinha anunciado, né? Começando a vender o iPhone 3G, que para mim foi o iPhone mais bonito e mais anatômico, né? A gente chamava até ele de sabonetinho, né? Porque ele, se você pegasse ele com uma luva, alguma coisa assim, ele escorregava da mão. A traseira toda arredondada. Quem não teve oportunidade de pegar um desse na mão, não consegue entender qual que é a anatomia mesmo do iPhone, que ele era muito confortável de usar. Ele veio com a tecnologia 3G, né, então uma conectividade bem mais rápida. Trouxe a App Store, né, que no primeiro, no Classic, não tinha. Como a gente sempre fala, né, o primeiro é sempre um protótipo, um teste de mercado. Era vendido a 499, esse aqui chegou no mercado por 199. Então foi uma quebra realmente de barreira, um impulso para popularizar o iPhone, que demorou para pegar, não foi assim, lançou e começou a vender que nem um louco. Não, não. Foi devagarinho, assim como o óculos, né? O Apple Vision também veio com um markup de preço muito alto e a gente tem expectativa de que a Apple utilize essa mesma estratégia, consiga reduzir os custos ali, trazer um produto com um valor menor e conseguir pulverizar isso, esse tipo de equipamento dentro do mercado. Mas o iPhone 3G realmente foi um marco ali. Quem usou, quem teve, comenta aqui, a turma da velha guarda aí, comenta ali com relação a esse equipamento. Eu tenho muita saudade desse equipamento, realmente o iPhone era bem legal, esse iPhone 3G. Aí a gente tem em 2015, 15 de julho de 2015, a Apple entregando, né, um iPod fino, muito, muito fino, o iPod Touch, né? 2015, olha só, 8 anos depois do lançamento do iPhone. E muita gente falou que a Apple vai lançar o iPhone e vai matar o iPod, que é a galinha dos ovos de ouro, né? A Apple realmente lucrou muito com o iPod, mas olha só, 8 anos depois, a Apple ainda estava lançando iPods novos, ou seja, tinha demanda. Na verdade, o iPod continuou sendo vendido até 2022, pessoal, olha só. 2022, muito tempo depois ainda do lançamento do iPhone.
Então a Apple ainda conseguiu lucrar, conseguiu ganhar dinheiro muito com esse produto. E realmente era bem legal. Esse iPod Touch era bem bonito, o acabamento era realmente espetacular dele. Ele tinha essa parte preta aqui em cima na traseira, que era por conta da conectividade, porque a traseira era toda de metal e as antenas não funcionavam através do metal, né? Então aí a gente tem essa pecinha plástica aí para poder haver a conectividade. Realmente muito legal o iPod, né? Contrariando muitos especialistas ali, né? Teorias aí do fim do mundo, né? Bom, agora a gente vai para as notícias da semana. A gente tem o iPhone dobrável ganhando cada vez mais força nos rumores, né? A atração está cada vez maior desses rumores de iPhone dobrável, provavelmente para o ano que vem, 2026, e parece que a Apple conseguiu resolver a questão da dobradiça, né? Do mecanismo que vai fazer dobrar, que é esse que é o grande problema da tela, né? Esse mecanismo vai forçando a tela, começa a ficar com marca, a tela estraga e o mecanismo se cansa, né? Porque todo mecanismo que é mecânico, né, como o próprio nome diz, ele vai havendo desgaste, né? Então a Apple tem demorado bastante para poder lançar a sua versão disso, para poder lançar uma versão boa, né? Para poder lançar uma coisa que realmente tenha o padrão de qualidade da Apple. Então vamos aguardar para ver como é que vai ser. Não sei se eu usaria um iPhone dobrável, né? Acho que é um pouco desconfortável. Talvez se substituísse o iPad, talvez até faria sentido, aí seria um equipamento só no lugar de dois. Mas, ou até um MacBook, né, com uma tela maior, você tira as teclas físicas do teclado, faz uma tela que dobra ao meio aí, com 20 polegadas, por exemplo, quando eu abrir 20 polegadas em cima, 20 polegadas embaixo, aí resolve o problema. Quanto menos peça mecânica, a gente sabe que menos chance de dar problema. Então, eu acho que vai acabar acontecendo. Vamos esperar para ver se a Apple realmente conseguiu resolver todos os problemas que um equipamento como esse dá, né? E se realmente há um mercado tão grande para isso, o que eu duvido muito que seja muito grande esse mercado, mas a Apple tem dado atenção para isso, então é provável que tenha, né? A gente tem uma patente da Apple também com relação ao seu sensor a laser, é o sensor que a gente usa aí na parte da frente e de trás, né? Mas mais na parte da frente do iPhone para poder escanear o teu rosto do Face ID. É um scanner a laser, né? Que acontece, inclusive funciona de noite, né? Com tudo apagado, para poder identificar ali o teu rosto. Então o laser ele bate e volta, né? E ele vai lendo a profundidade. É o olho do próprio iPhone, né? Mais do que a lente da fotografia, esse realmente é o olho, porque ele enxerga a distância, a profundidade. Só que dependendo do material, esse laser ele pode ter algum tipo de probleminha. Então a Apple está incorporando sensores térmicos aí a esse laser, né? Para que ele possa se comportar bem também em diferentes materiais. Dependendo do material, ele tem que ter um pouco de temperatura, ou mais temperatura ou menos temperatura para poder funcionar. Então a Apple implementando, melhorando ainda mais o teu sensor, o LiDAR, né? Que tem tanto na frente quanto atrás do iPhone. Está desperdiçando seu equipamento Apple? Ganhe tempo e produtividade no dia a dia. Acesse o site e matricule-se. iPhone 17, agora os rumores para o iPhone que daqui a pouco deve ser lançado, nós estamos 18 de julho, né? Daqui a pouco a Apple vai ter algum evento aí da Apple anunciando o iPhone, vamos aguardar. E a gente tem um iPhone 17 Pro aí, talvez com um acabamento de tela que evite aí o reflexo, como a gente tem nos MacBooks, nos iMacs também, né? Uma camada que quando você tem uma luz atrás não te atrapalha. Quem usa o iPhone, por exemplo, em áreas externas, né, fora, com o sol brilhando e tal, sabe que é difícil de enxergar, acaba utilizando película, aquelas coisas todas. Então talvez o iPhone venha com uma opção aí de tela, ou então que seja direto na linha mesmo toda, né? Que tenha essa capacidade de antirreflexo aí no seu display. Vamos ver se vai acontecer. E também vazaram as cores, né, do iPhone, dos iPhones novos, né? Tanto do Pro, quanto do normal, quanto do Air, né? Esse aqui de cima aqui seria as cores do Air. Então, também vai ter, parece que uma mudança de material, parece que vai voltar o alumínio, etc. E o que vazou, engraçado, foi
o código Pantone das cores, né? A gente sabe que existe uma tabela Pantone de cores, né, que é usado aí, né, na grande maioria das artes gráficas, etc. Eles seguem esse padrãozinho de cores, cada cor tem um código, e o que vazou foram esses códigos, né? Então sabe-se a cor exata de cada equipamento. É óbvio que dependendo do material, essa tonalidade ela pode alterar, mas enfim, a gente também tem a expectativa aí de chegar com com o chip A19, né, a mudança do chip, toda a linha com pelo menos 12 GB, que é o que é necessário para poder rodar aí as partes de inteligência artificial, etc. Então vamos ver, tá na linha do gol, tá na pequena área aí pronto para chutar para o gol. Vamos ver como é que vai acontecer. Bom, a gente também tem aqui com relação à inteligência artificial, a DeepSeek, que é a inteligência artificial lá da China, né? Que fez muito sucesso, porque os caras conseguiram fazer um mecanismo muito mais rápido, muito mais inteligente e tal, e muito mais vigiado também, né? A gente não pode esquecer disso. Tanto, né, que a Alemanha está querendo banir esse motor de inteligência artificial das lojas da Alemanha, porque já perceberam que existe uma coleta de dados absurda para quem usa esse DeepSeek, e esses dados vão todos para a China e sabe-se lá o que acontece lá com seus dados lá na China. Então, a Alemanha já está fazendo isso, várias empresas proíbem os seus funcionários de utilizar essa ferramenta do DeepSeek, que ela tem as suas vantagens, mas tem o seu preço, né? É de graça, mas tem o seu preço. Não sei se é de graça, deve ter algum valor para pagar, mas enfim, acho que o preço maior que a gente paga é oferecer as nossas informações aí para sabe-se lá quem, para sabe-se lá qual o propósito, né? Então, devagarinho as coisas vão aparecendo e a gente vai entendendo, né, que essas ferramentas ali não são só boazinhas, né? Tem o outro lado. E aqui a gente finaliza com o estudo do Apple Watch, justamente com a inteligência artificial, mostrando o outro lado, como isso pode ser realmente legal. Então, o pessoal da Apple está desenvolvendo um modelo de comportamento, né? Então, a gente tem os modelos de linguagem, que é o LLM, né, que eles chamam, né? E a gente tem agora o WBM, que é o Wearable Behavior Model. Então, é um modelo de comportamento de usáveis, né, de vestíveis. Não sei como é que a gente traduz exatamente isso, né? Mas a inteligência eles estão criando um modelo para poder entender como é que é o uso desses equipamentos e todos esses sensores que o Apple Watch oferece. A própria inteligência artificial vai conseguir estratificar esses dados de uma forma mais apurada. Pô, aí é legal. É legal. Então, com aí, 162 mil pessoas que estão sendo utilizadas para poder alimentar esse novo modelo, né? E com certeza isso vai melhorar ainda mais os resultados que o Apple Watch tem com relação a dados de saúde, né? Então, todas essas informações vão sendo estratificadas e esse modelo de inteligência vai conseguir analisar melhor esses dados e te dar um feedback melhor. A gente sempre coloca aqui notícias, né, do Apple Watch salvando um, avisando o outro, alertando não sei o quê, e gente que foi salva por conta de alertas, de coração e não sei o quê. Então, muito legal. Quanto mais isso ajudar, aí eu acho legal. O que a gente tem que sempre tomar cuidado com relação a privacidade dos nossos dados, né? Ainda mais dados de saúde também, né? Então, mais uma barreira aí que a gente está abrindo mão. A Apple, a gente ainda tem um pouco de confiança, né? Pelo não mútil, né? A gente sabe que ela divulga bastante isso. A gente sabe que as outras empresas declaradamente utilizam os nossos dados. E a gente tem um pouco mais de confiança na Apple, mas a gente vai sempre com muito cuidado, com muita cautela, aí vendo se vale a pena ou se não vale a pena. Legal? Bom, gente, então a gente encerra aqui o nosso 300º Dr. Apple News. Muito obrigado a todos vocês, ao carinho de todos vocês. Mais uma marca que a gente atinge juntos aqui. E eu espero que vocês nos acompanhem, me acompanhem aqui para mais 300 episódios, se Deus quiser. Então a gente fica por aqui, semana que vem a gente se encontra. E acesse o site drapple.com.br, conheça os cursos completos para vocês se matricularem lá, aprender os dispositivos de pouco em pouco, no ritmo de vocês e utilizar melhor. E também lá tem os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica, uma aula VIP,
Qualquer necessidade que vocês tenham de um atendimento personalizado, é só entrar em contato que a gente agenda, ok? Muito obrigado, um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.